Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa, no YouTube e também nas plataformas de áudio, sempre aqui com o timaço do jornalismo esportivo da CBN Floripa e da NSC, hoje com o desfalque de Jéssica Sescon, que está em merecidas férias, enquanto Chico já pede o seu primeiro like e a gente dá início nos trabalhos de hoje, depois da vinheta. Começando então os trabalhos do programa de hoje, vou pegar aqui o primeiro tema. Hoje vai ser um Giro Total Pocket, um pouco mais curtinho, mas... Giro Total Potker? Não, Força e velocidade. não pocket. E eu vou descaradamente aqui escolher os temas. Vamos lá. Tava ruim, agora piorou. O Avaí de Lisca não está conseguindo os resultados, nem tampouco a organização do time do Barroca. Comentem. Chico, as coisas pioraram além dos resultados que não vêm. É essa a leitura? Olha, a leitura é essa. Com o Barroca, e a gente sempre tem, nós já falamos aqui no nosso programa, na CBN, em todos os nossos programas na rádio, na televisão, que a troca era necessária do Barroca. E até o perfil do Lisca seria um perfil adequado para o momento. Só que essa expectativa a gente não está vendo no time do Avaí. Nos 3 jogos, o time não teve uma identidade, não tem uma característica, não faz a pressão tão bem como fazia com o Barroca. O ajuste defensivo não foi feito, é um time meio bagunçado, espaçado dentro de campo, até agora, né, e tomara que isso aí mude rapidamente, porque se não mudar vai ficar complicado. O trabalho do Lisca ainda não foi notado. Não melhorou o que tinha o Barroca. O Avaí fica mais previsível também com o Lisca? Não? Totalmente imprevisível. É, o contrário. Ele era mais previsível com o Barroca. A gente sabia como é que o time jogava, que tipo de estratégia ia utilizar nos jogos. Com o Lisca é mais ou menos assim, jogou 3 jogos e teve 6 tipos de Avaí em campo. É verdade. Um para cada tempo. Então isso é um problema. Para mim, o Avaí piorou nesses 3 jogos em relação àquilo que ele vinha apresentando no campeonato. E aí não é falar só do resultado, tá? O resultado foram 2 derrotas, 1 vitória. É falar do desempenho do time em campo. Porque eu acho que é isso que a gente tem que analisar nesse momento. Porque a gente esperava, o que eu esperava? A gente esperava. O que eu esperava? Eu esperava um time mais seguro na defesa, preenchendo mais os espaços e jogando muito pelo resultado. Eu não vejo nada disso. O Avaí tomou 2 gols do Atlético Goianiense, 4 do São Paulo. Ganhou aquele jogo do Atlético Mineiro. Então, continua tomando gols e produz muito pouco na frente. Não ameaçou o Atlético Goianiense no jogo contra um adversário direto na ressacada. Então, acho que ainda não chegou o Lisca como a gente imaginava que poderia chegar. E tu acha que esse Lisca ainda chega o Dudu Machado? Então, César, falaram muito bem de dentro do campo, agora eu vou falar um pouquinho de fora, da minha visão. Eu esperava um Lisca muito mais sanguíneo, caloroso. Assim, energético. É o Lisca que a gente conhece de outros trabalhos que ele já fez. É que é culpa do Chico, porque o Chico não queria o doido do Lisca. Não, mas isso aí, só assim, fazendo um parênteses rápido no que o Dudu está falando, isso aí é até um conflito dele mesmo, porque ele quer se afastar do Lisca doido e acha... Estereótipo de Lisca doido. Estereótipo de Lisca doido, mas ao mesmo tempo... Mas o Avaí contratou o doido, né? A energia do doido. Para a situação atual, era ele. Bom técnico, o que tinha que bom trazer. técnico de trabalho de campo com a energia do doido. Eu acho que ele não pode perder... tem que ser um trabalho técnico bom e tal, mas ele não pode perder a energia que ele tinha ali na beira do gramado. Não, é exatamente isso aí. E é justamente esse aí o meu ponto, né? Não é o Lisca doido que vem fazer... Não, mas eu sinto a falta de um sangue, assim, até no time do Avaí. Tô achando ele de sangue frio, assim, sabe? Enfim, falando isso pelo Lisca que a gente conhece já. E, cara, o Lisca é um cara inteligentíssimo, só que nos últimos trabalhos aí ele não teve tanto tempo para implementar a sua ideia de jogo, até porque saiu rápido do Santos, saiu rápido do Sport. O Avaí tem apenas 3 jogos, né? Mas quando ele teve uma certa consistência no trabalho, pegar o caso do América Mineiro, por exemplo, rendeu os devidos frutos, né? Então, eu já fiz algumas aulas com o Lisca até, ele é um cara que, jogo posicional, transição defensiva, ofensiva, é um cara que, sem brincadeira, eu admiro mesmo, cara, porque eu até tinha esse estereótipo dele de, então ser um tu acha que o problema não é conteúdo, então não falta conteúdo? Não, pra mim, pro Lisca, eu acho que não falta conteúdo. Mas O muita problema gente que é trabalhou implementar com ele fala conteúdo. isso, né? Que ele não falta conteúdo, que ele é um bom treinador. Que é um bom treinador de semana
E é um bom treinador de leitura e tal, mas aqui no Avaí ainda não apareceu Claro, exato. esse lado dele. Não, até porque ele também teve só 3 jogos, né? Ainda é cedo para avaliar, mas eu tenho a mesma visão do Faraco também. Eu vi muitos Avaís diferentes nas partidas, né? Seja no primeiro tempo, segundo tempo, se moldando aí ao resultado, mas, óbvio, espero mais ainda do Avaí, porque principalmente esses 2 últimos jogos aí, até o do Atlético Goianiense perder para um adversário direto que está atrás de ti, dentro da ressacada, que era um jogo que todo mundo contava com essa vitória para uma retomada do Avaí. Enfim, fica difícil, né? Mas vamos ver como é que vai ser a continuidade do trabalho e a importância de uma vitória contra o Botafogo é cada vez mais alta. Lembrando que a gente está gravando esse programa na véspera do jogo do Avaí contra o Botafogo. Os 2 jogos aí que o Avaí tinha para dar a retomada, né? Já perdeu a primeira oportunidade contra o Atlético Goianiense e amanhã contra o Botafogo. Que, se não me engano, acho que foi o único adversário que o Avaí venceu fora de casa, não foi isso? Foi o único Sim, vencedor. foi a única vitória. Gol do Kevin de falta. Mas o que eu sinto ali, eu não sei se vocês concordam, só pra gente finalizar o Avaí, é que pelo menos ali no corpo a corpo com a torcida do Avaí, eu tendo a oportunidade de fazer ali o repórter KTO agora, a galera já não, parece que não tá acreditando tanto, assim, sabe? Tipo assim, você vê que as pessoas estão indo, comparecendo pelo amor ao clube. O público já está caindo em relação aos últimos jogos. Claro que o Atlético Goianiense não tem tanto apelo como os outros times, mas eu noto isso nas redes sociais. O ânimo já está... Engajamento. Isso. Sim. Situação que, claro, essa é a tendência, né? O Avaí ele teve um começo bom, teve um começo que estava lá na parte de cima da tabela, e isso também leva público pro estádio. E o torcedor foi mantendo e tal. Daí, cara, desde que entrou na zona, não saiu mais, não mostrou por que deve sair da zona também. Dentro de campo não teve bons desempenhos. Tudo isso aí naturalmente vai desanimando o torcedor também, né, César? Tá aí, cara. E vamos ver se você que tá assistindo a gente, torcedor havaiano, escreva aí nos comentários se você ainda acredita que o Avaí tenha condições de sair da zona de rebaixamento e se manter na Série A para a próxima temporada. E aproveita, já deixa um joinha na nossa live que eu esqueci de pedir no começo do programa, e se inscreva no canal da CBN Floripa se você ainda não é inscrito. Vamos lá. Vai ter o assunto aí, Dudu sentado na minha cadeira, não? É verdade. A gente Quase teve roubei o lugar do Chico aí. posicionamento. Botaram esse assunto aí? Falha da produção. Mercúrio retrógrado. O Figueirense ainda não conseguiu superar a perda do acesso e vai de mal a pior na Copa Santa Catarina. O fundo do poço tem porão, Rodrigo Faraco? Eu acho que não se trata de fundo do poço, né? O Figueirense, infelizmente, o processo é longo ainda. A gente tenta encurtar o caminho, mas o caminho é longo, porque o que foi feito com o Figueirense não foi feito em 1 ano, em 2 anos. Foi feito em 10 anos. Essa destruição que o Figueirense passou, ela tem 1 década de trabalho. E eu não acho que o Figueirense vai demorar 1 década para ser de novo um time com expressão nacional, pelo menos estar numa Série B de Campeonato Brasileiro, para estar entre os 40 melhores, né, das 2 melhores divisões do futebol nacional. Só que eu acho que esse ano o Figueirense foi incompetente na hora de conseguir algo que esteve tão próximo. Sim. Então, Copa Santa Catarina é essa questão da sobrevivência, de precisar fazer um orçamento a mais para o ano que vem, porque na verdade não é o principal foco do Figueirense jogar a Copa do Brasil. É só a grana, mesmo. Então, claro que torcedor... E também aquele status, né, desculpa te interromper, Faraco, de disputar uma competição de grandes camisas como é a do Figueirense, né? É um alento no meio de jogar uma Série C, você fala, pô, mas estamos numa Copa do Brasil. Sim, né? claro, claro. Estar na Copa do Brasil, esportivamente, sempre vai ser importante, mas estou dizendo assim, o foco do Figueirense é fazer dinheiro para poder ter um time mais forte no ano que vem. Que foi mais ou menos o que ele tentou fazer esse ano, né? A largada do time desse ano, ela também foi baseada no orçamento que o Figueirense conseguiu pela Copa do Brasil. O que eu vejo do Figueirense, que eu tenho falado? Que assim, chegou a hora de dar um passo maior. Foram 2 anos aí tentando remendar, dar um jeito, né? Estou falando do futebol, tá? Tentando remendar, dar um jeito. Administrativamente, eu acho que o Figueirense fez o trabalho que tinha que ter feito. Solidificou uma base de reconstrução administrativa. Mas, esportivamente, ano passado o Figueirense remendou umas 3 vezes, chamou um parceiro lá, tentou com um parceiro, colocando jogadores. Esse ano tentou fazer um trabalho de longo fôlego, apostou muito num jovem treinador,
nas ideias dele, seguiu as ideias dele, porque o time tem muita influência nas contratações das ideias do Júnior Rocha, e ficou por pouco. Agora eu acho que é a hora de investir. Ah, mas investir o quê se o Figueirense não tem dinheiro? Não, aí é que tá. O Figueirense precisa começar a capitalizar, a trazer recursos. Outro dia eu estava falando no debate. Estou vendo aí Vasco, SAF, capitalizando. Cruzeiro, SAF, capitalizando. Botafogo, SAF, capitalizando. São exemplos aí do futebol nacional, de clubes que estão virando empresa, e o Figueirense é SAF e às vezes parece que não Uma é. das primeiras, né? E parece assim que... E aí? Não vai conseguir essa capitalização? Não vai conseguir esse investimento maior? Eu acho que é isso que o Figueirense tem que fazer. Vejo, por exemplo, que esse dinheiro que entrou agora da Jaive Investimentos é isso, né? Um percentual da SAF como garantia, coloca um dinheiro, o Figueirense vai ter dinheiro para pagar a sua dívida, suas contas, e investir um pouquinho mais. Mas esse investir um pouquinho mais, que eu acho do ano que vem, tem que ser assim, ó. Esse time vai ser forte. Todo mundo vai olhar para esse time. Esse vai subir. Todo mundo vai olhar para esse time é forte e vai subir. Então é isso que o Figueirense precisa para o ano que vem. Mas assim, precisa também de gente que entenda de futebol para fazer isso, né? Não só gente que entenda de fazer negócios do futebol, né? Tá. Como é o Zé Carlos Lages. Falando bem claro, tá? O Zé Carlos Lages e o filho dele não são montadores de time e não tem que ser. Isso é importante, fundamental, né, Chico, porque o Figueirense, tudo bem, ele vai precisar investir mais para fazer um time que dê a segurança que vai subir, porque o projeto é de longo prazo, mas pô, você pegar mais um ano que não consiga o acesso à Série B, realmente as coisas começam a complicar demais, mas também não pode gastar errado, porque a margem é muito curta ainda, né? Não, pois é. Então, analisando o ano passado, o Figueirense foi eliminado na primeira fase do Campeonato Catarinense, depois teve o problema do Auxílio Luxo, aí chegou nas quartas de final, depois foi eliminado da Série C na primeira fase. Esse ano, e a decepção é a mesma, porque quando não consegue o objetivo, é a decepção, e a gente pensa em uma mudança de trabalho, começar tudo zero. Eu endosso as críticas do Faraco ao departamento de futebol. Eu acho que o clube está se reconstruindo, é uma tarefa de médio a longo prazo, difícil demais, porque o que fizeram com esse clube, vou usar um português bem claro, foi uma sacanagem. Tá? Podia até estender um outro adjetivo aí, mas não vou ficar... Talvez o YouTube porque derrubaria o nosso... Vou perder meu réu Réu primário. primário. Só para citar um exemplo, Chico, deixa eu te interromper aqui. Ontem eu ouvi uma história seguinte. O Figueirense estava fazendo um negócio com um clube grande do país, e esse clube grande queria contratar um jogador do Figueirense, no período da Elephant. Uhum. E aí, vamos depositar o dinheiro. Não deposita na conta do Figueirense, deposita na minha conta. O clube grande falou, não, na tua conta nós não vamos depositar. Era assim. Uhum. Isso que aconteceu com o Figueirense, tá? O dinheiro era para a conta da pessoa, não era para a conta do Figueirense. E assim o Figueirense foi quebrado, destruído. Então, quer dizer, assim, voltar ao trabalho técnico, eu acho que foi melhor esse ano do que o ano passado. É claro que jogando a Copa Santa Catarina, o Figueirense com o seu time principal, embora a gente saiba das limitações do seu time, tem uma obrigação pelo investimento, né, de ser campeão. Mas eu acho que para 2023, né, ele tem uma base já meio feita de um trabalho. Por isso que até a permanência do Júnior Rocha nesse contexto, nesse cenário, seria importante. Claro, se não ganhar a Copa Santa Catarina, fica bem delicado, porque o torcedor vai ficar muito chateado. Mas agora, a montagem do time do ano que vem tem que ser diferente. Né? Alguns jogadores vieram pelas mãos do Júnior Rocha. Eu achei que o Abel o Abel Ribeiro teria mais, talvez, assim, mais participação na chegada de alguns jogadores, para ele conhecer bem esse mercado de Série C, de Série B. Mas eu não vi isso. Eu vi alguns jogadores, e na Série C, a grande maioria são jogadores que tecnicamente não são bons. Vamos falar um português claro aqui, né? Então você tem que ter um time um pouquinho mais físico. E isso foi um erro até de avaliação minha no começo. Eu achei, esse time tem bons jogadores, assim, tecnicamente, para a Série C. Mas faltaram duas coisas que a gente discutia hoje no debate, eu e o Rodrigo. Faltou um lado físico enorme e faltou, e aí o Rodrigo foi muito feliz, faltou mentalidade. Assim, suportar a pressão de estar vestindo uma camisa forte diante de 15 mil pessoas. Na hora H,
que o Figueirense tinha que dar aquele passo de forte personalidade, pô, os caras deram uma segurada, as pernas pesaram um pouquinho, cara. Então isso não pode acontecer com um time, com jogadores já rodados e num momento de decisão. Gente, o Figueirense ficou 3 jogos para fazer um gol e não fez. Um gol naqueles 3 jogos daria o acesso, cara. O Figueirense fez aquelas 2 vitórias, cresceu, vamos todo mundo, pô, cara, e aí as pernas pesaram, responsabilidade pesou. Então esses caras que não estiveram à altura do momento da pressão, esses caras não podem. É por isso que o perfil, eu acho que para o ano que vem, na montagem de elenco, isso espero que os caras tenham aprendido, tem que ser um cara que e que tem fome de vitória. Porque eu posso estar na Série J, mas o cara tem que ter fome de vitória, cara. Não pode ser, o cara tem que... Vai ter que ter alguns, jogou aonde, ganhou o quê? Isso, Vai ter exatamente. que ter alguns. Precisa ser veterano, mas jogou aonde, ganhou o quê, então, tem que ter. Eu acho que o papo de ontem da diretoria foi legal em termos de reconstrução do clube. Futebol, acho que ficou faltando algumas explicações e algum planejamento um pouco mais forte, assim, no sentido. Mas é isso, tem que fazer um time para subir. Cara, eu já falei que o Figueirense não podia ficar um ano na Série C e vai para o 3º. Ô, Dudu, e tu acha que o Júnior Rocha, no caso, seria o treinador para comandar um elenco com essas características que o Chico disse que são fundamentais? Cara, pra te falar bem a verdade, eu acho que sim, tá? Acho que pro ano que vem o Figueira vai ter que abrir um pouquinho mais o cofre do que abriu esse ano. Porque ficar mais um ano na C ainda é totalmente fora de planejamento, isso aí não pode acontecer. O Figueirense vai começar a Série C já tendo que subir, garantidamente. Essa é a pressão que tem que haver internamente de cobrança também, sabe? Eu acho que em caso de um não triunfo na Copa Santa Catarina, fica bem insustentável a situação do Júnior Rocha, apesar de eu achar um bom técnico, cara. Bom técnico, o cara jovem ainda, o cara que tem ideias interessantes também, mas eu acho que, principalmente na reta final da Série C, faltou mais essa qualidade técnica. Óbvio que teve a perda do Bassani, que pesou bastante, que poderia ter sido esse cara que para dar esse último passe, para dar um chute fora da área, fazer esse último gol que faltou pro Figueirense, né? Então acho que a falta de um jogador com um pouco mais de qualidade técnica nessa reta final faltou pro Figueira. Enfim, se fosse por mim, acho que eu manteria o Júnior Rocha, mas também super entendo que se acabar não vencendo essa Copa Santa Catarina, fica muito, muito difícil a situação dele internamente dentro do clube. E pra torcida também, né? Até porque, né, cara, se a gente pensar hoje, o próprio Júnior Rocha, no próximo ano, vai ser um treinador muito melhor, com experiências que ele mesmo não tinha esse ano ainda, né? Não, e César, assim, internamente ele vai estar muito mais adaptado, vai conhecer os processos, como funciona cada setor, a área médica, a área de fisioterapia, ele já está inteirado como funciona. Mas trata de ganhar a Copa. Mas tem que ganhar. Senão não passa tem discussão. por isso, Senão não tem discussão. Exatamente. Agora, isso é normal em todas as profissões, né? Na nossa aqui, a gente faz um programa, erra, e alguém fala, puta, realmente, a gente tenta melhorar. Eu acho que, por exemplo, a falta de uma alternativa tática do Júnior Rocha, ele acreditou naquele 4-3-3, ele acreditou. Não tinha atacante, ele jogava com 3 atacantes, com um centralizado. Quer dizer, agora, nesse último jogo, ele foi fazer a primeira coisa diferente que ele fez no ano. 2 centroavantes. Foi botar o Tite Gustavo Henrique. Não, eles tiraram, não tinha nem Tite, nem... Tirou o Jean Silva e botou... Não, peraí, vê se me corrija se eu estou errado. Ele botou 2 volantes, 2 meias e 2 atacantes. Ele não jogou com atacante centralizado. Quer dizer, ele não fez isso no ano todo, não tendo um cara de garantia como atacante, porque no começo era Gustavo Índio, depois era Gustavo Henrique, depois o Márcio, e depois veio o Tito, que no momento que veio o Tito, eu falei, pô, é melhor jogador do que o Gustavo Henrique e do que o Márcio, mas também... Não entregou os gols. Não, fez um jogo que ele fez 2 gols, e deu uma sequência às jogadas, ele não foi tecnicamente um pouquinho melhor, tal, mas também não era o cara. Não era que o mercado, o cara passou de Santo Anjo aqui na BR, o Figueirense pegou e veio para cá. Entende? Então, quer dizer, falta... O Júnior Rocha tem que melhorar essa parte tática e melhorar a leitura de jogo, a leitura das trocas, sabe? Teve trocas que ele fez aí na reta final, tirou o André do jogo lá contra o Vitória. O André não, meu amigo, o André joga 120 minutos se tiver. O André não pode sair. E depois aqui tirou o Jean Silva no momento melhor do Figueirense no jogo, começo do segundo tempo, e onde as jogadas eram todas pelo lado do Jean Silva. Ele chega, tira o Jean Silva e põe o Gustavo Henrique pelo lado esquerdo. Aí isso não tem perdão, isso ele tem que melhorar. O que eu ia falar do Jean Silva era exatamente isso aí. Enfim, Só ponto. Telepatia. Mas vale a lembrança do André, né? Porque o Figueirense precisa de jogadores, pelo menos com a atitude que o André teve, porque a parte mental... O André saiu no último jogo extenuado, meu velho. Sim.
Cara, Ele saiu extenuado porque ele entregou tudo que tinha. O André, nessa última partida, só pra encerrar aqui, ele começou como atacante no final do segundo tempo, ele tava fazendo a lateral e era um dos únicos que ia e voltava. Chutar o mais tempo pro todo. gol. Não, Também, né? Sim, mas daí acho que não é característica claro, dele, E né? aí, sabe Mas onde é que assim, ele... ó, se não é, treina, vai ter que chutar. Mas sabe o que vai acontecer? Se ele começar a chutar no gol, ele não vai estar no Figueirense. Tem ele vai isso. passar Pô, de o É o André que faltava, cansou. né? Porque se ele fizer isso também, O cara... André nossa. cansou de limpar a jogada, na hora de chutar, não chutava. Eu ficava, meu Deus, chuta no gol. E outros jogadores com essa característica, como o Léo Arthur, por exemplo, faltou muito, né? No último jogo, que você precisava, pô, bate no gol, cara, bate no gol. Não, e daí isso aí entra esse ponto que o Chico levantou, da personalidade do jogador, né? Porque nesse último jogo aí, principalmente, sabe, Muriel, outros jogadores também sumiram. Pô, pra Sumiram na fazer hora o gol não precisa levar a bola lá dentro da pequena área, gente. Faz gol de fora da área, faz gol da grande área. Não é só da pequena área que faz E gol. uma hora, e essa questão, né, que a gente tava, eu e o Rodrigo, a gente estava fazendo o jogo lá no Scarpelli, e isso no estádio nos dá uma impressão muito mais ampla, uma noção muito mais ampla do jogo, do ambiente e tal. Pô, o cara tava com a bola, alguns companheiros o André tá com a bola, alguns companheiros do Figueirense Se escondendo atrás do marcador. aqui, ó. Ninguém Aqui, ó, pedindo pede a bola. bola. Como é grama, né? Caras que se destacaram como Oberdan, por exemplo, pegava, tocava de lado, entendeu? Teve um lá que eu falei uma hora, mas olha, tá lá, bota aqui, ele tava lá no outro lado dele, lado esquerdo. Tipo, não me acha aqui, né? Não, Aqui no WhatsApp. realmente. E parece que o Figueirense acho que poderia estar jogando até agora que não tinha feito aquele gol, cara. Tava Impressionante. 0x0. Podia ter tirado um golzinho daquela partida lá do Vitória, né? Ficar 4x1 e botar. É verdade, aquele 5x1 não podia distribuir. Ó, e se você acha que o Figueirense tem que abrir os cofres e montar um time muito mais forte para o ano que vem, ao invés de fazer a manutenção do elenco e trazer peças pontuais, deixa aí nos comentários também a sua opinião. Entendendo que não tem muito cofre para abrir, mas... É um cofre arriscar assim um que pouquinho também... mais, de Uma repente, série né? C tem. Buscar investimentos para isso. É isso. Que é algo que a diretoria também gosta muito de dizer, né? Que o Figueirense, a administração do Figueirense gerou credibilidade, confiança no empresariado e Não, tal. isso Então, sim. E no torcedor. O torcedor confia nessa gestão, até por tudo que aconteceu antes. Mas mesmo confiando, a torcida confia. Mas mesmo o mercado, né, a grana, o dinheiro, olhando que tem gente, né, que não é, que é gente correta, não conseguiu, o Figueirense abriu ali para tentar captar investimento. Não conseguiu. O Paulo Prisco disse isso na entrevista. ó, saideira aqui? Dá tempo? Rapidinho? Saideira, Vamos lá. Próximo tema aqui. Então... Para finalizar, Trio de Ouro. Uma enquete que eu vi num podcast do Eixo. Eu até perguntei pra ti ontem, né, Edu? Você acha que orna, né, fazer esse tipo de comparação, mas realmente... e quem é do interior de São Paulo fala orna. Trio de Ouro. Mbappé, Haaland e Vinícius Júnior são os jogadores mais valiosos do mundo hoje. Qual deles é o melhor, na opinião de vocês? Isso é difícil. A gente poderia definir também quem é o melhor hoje e quem tem mais janela de crescimento Vou falar ainda, assim, né? assim, os três são monstros, os três têm um potencial absurdo e o mais completo dos três, para mim, é o Mbappé. Mbappé? Mais completo dos três. Que fica O Haaland difícil. O Vinícius melhorou muito a finalização e a pré-finalização, né, o passe, mas acho o mais completo hoje dos três, isso aí não quer dizer que vai ser melhor, o mais completo dos três hoje é o Mbappé. E o Haaland é um finalizador que eu acho que não existe igual hoje. É difícil fazer essa comparação, de repente, quem vai ser melhor, porque as características são são características diferentes, diferentes, são posições diferentes. O Haaland é um cara fincado na área. O Mbappé é um cara que joga dentro da área, mas também é móvel, pode jogar em várias funções, e o Vini é um ponto. O Vini é um cara que vai pra cima, drible, passe, finalização. Então, são características diferentes, né? Mas, assim, nessa temporada, o início do Haaland é assustador, cara. Assustador. Faz gol só de dentro da pequena área, mas faz, cara. E faz, e é muito forte, é uma baita de uma finalização, bom passe, cabeceio. Cara, A gente tava falando agora, rápido. o mental, né? Ele surreal. parece fisicamente, né, com o Ivan Drago lá, o russo, Cara, assim, né, e meia mentalmente, horinha né, de o cara... papo comigo, ele me faz torcer pelo Real Madrid. Não, e, assim, e no futebol... bom. Achei que você- Esse aí não. Não, aí também não. No futebol, quando a gente fala de um cara de 1,90, a gente pensa num autor, aquele Peter Crouch lá,
Hein, Chico? Tem que ter assunto que a gente só bate no almoço. Tá? Esse não dá pra publicar. Hein, quando a gente fala no futebol de um cara de 1,90, a gente pensa no Peter Isso, Crouch, isso. os caras mais E o cara- lentão, ali, Não, bozão. É um foguete, cara. É um foguete aqui, ó. Só alguns números do Haaland. Só na Premier League, em 8 partidas, ele tem 14 gols, 3 assistências. Desses 14 gols, 3 foram hat-tricks, né? Então, em uma partida ele fez 3 gols. E isso jogando pra um clube novo, né? Que ele poderia até estar ainda se É, adaptando. e um clube que não e tem tal. muito investimento. Ah, é. Quem sabe chegando a SAF, hein? Mas agora mas só que eu vou falar uma coisa pra vocês. O Haaland saiu barato. Muito barato. No muito mercado. Barato, muito barato. Dentro do Muito universo, barato. né? O Rafinha foi 80? O Haaland foi 60 milhões de euros. O Foi, Rafinha foi muito do pouco. Barça. Eu não vou te confirmar aqui agora, mas foi Perto por de aí. 80. É, ou sei lá, mas Eu tava acho com o que Haaland tweet saiu dos barato. valores deles aqui. O Haaland saiu barato. Não, é que assim, o que foi? Na saída, O Tchouameni o Tchouameni foi quase 100, 80, isso, 80 80 com uma cláusula também. baita jogador. Mas o Haaland já tá dando retorno agora. Não, é que o Haaland estava no final de contrato dele no Borussia, né? Então Sim, ele sim, poderia sim, não sim. renovar com o Sim, Borussia e sairia de ele graça. de graça. Por isso que o Borussia liberou ele, né? E pra ti, Faraco? De Bruyne. Ah, é, né? Tem isso. Tem isso também, né? Não, Mas- eu... Tá falando dos três. É, pra gente tá falando é dos que mais eu gosto valiosos. dos meias, né? Eu gosto dos meias. Aquele 10 clássico. Não, eu gosto do jogador que faz o jogo acontecer, não só o que faz o gol, né? Então, o Mbappé pra mim, o Que Mbappé, história é essa? o Messi não é um meia construtor de jogo. Longe disso, o Messi é um atacante com suas arrancadas, que Começa a bola gruda atacar no do pé. campo de defesa. É como, Dá todo mundo e faz o gol. é como Peladeiro, não, é peladeiro. isso. O Messi é o Pepe definiu, né? Ele faz o gol sozinho, é isso. Ele não é um finalizador só, mas ele faz o gol sozinho. O De Bruyne é um passador. O Modric, um passador. Eu sou muito fã do... Então eu sempre gostei mais desses jogadores, entendeu? Não, eu também. Pô, o De Bruyne jogando, o Modric Sim. jogando, um Xavi. Pô, o Mbappé, Xavi eu não jogando. vejo o Mbappé jogador completo. É um velocista finalizador. Ah, mas ele Também tem não. drible, O Mbappé, cara. pra mim, ele é o Cristiano Ronaldo. Aqui, assim, da ó, nova, Eu acho da o nova Mbappé geração. mais inteligente do que o Vinícius, do que o Haaland. Eu acho. Assim, E eu pro não jogo. acho ele tão Mas ele inteligente perde pro jogo. muito, mas ele Aproveitar o perde espaço. muito Porque gol, assim, se cara, ele fosse também. tão inteligente, ele não seria tão fominha como ele é. Mas é. Porque a inteligência também é saber a hora de chutar e a hora de passar. Sim, né? mas ali tem uma briguinha, não sei o quê. Mas eu acho em termos de hoje. Não, eu vou te falar sério, tá? Se eu sou gerente de futebol no City, pouco dinheiro, sabe? Dos três hoje eu contrataria o Haaland. Talvez impactado por esse começo Sim. dele. Não, dos três eu contrataria o Haaland. Não, Também, Não, também. Não, que o também. Chico tinha falado do PSG. Porque o Haaland é o seguinte, a bola vai passar na pequena área e ele vai empurrar pra dentro. Não, e a bola tá lá em cima. Ele- Voadeira, Já mostrou isso agora, nesse É. período Quantos curto. gols o Haaland faria no ABC naquele jogo lá do Scarpé? Ele ia Uns fazer 12. 8-1 pro Figueirense. Aqui, ó, só mais um dado curioso aqui também. O Haaland, com 22 anos, tem 173 gols como jogador profissional. Ronaldo Fenômeno, com 21 anos, 191 gols, Copa do Mundo e 2 vezes melhor jogador. Não, vai ter que ralar muito ainda pra ser Ronaldo Fenômeno. Haaland. Haaland Vai ter muito. que ralar muito, né, pra ser o E Ronaldo aqui, ó, Fenômeno. isso aqui pode ser para um outro giro, mas a gente podia, de repente, fazer uma discussão aí. Já tá se escalando. Rivaldo? É, não, pô, não é vamos comigo. cá. Jéssica, tu aqui no meu lugar e discutir. Olha, nos próximos 6. Quer te derrubar, hein? Quer derrubar. Rivaldo ou De Bruyne? Eu já vi essa discussão em outros podcasts, isso aí rendeu bons frutos. Esse é difícil. O Rivaldo fez 2 O Copas. Rivaldo era mais atacante, não era meia. O Rivaldo não era um pifador como é o... O Rivaldo era mais atacante. Pro meu mas aqui, estilo, ó, eu gosto mais do De Bruyne. Mas, Eu pô, também. O Dá pra Rivaldo, comparar, por exemplo, Zidane ou De Bruyne. Não, mas assim, ó, O Zidane era mais meia do que atacante. o De Bruyne, ano passado, pelo menos, ele fez a temporada quase toda de falso 9. Ele jogava quase como atacante naquele ele, time do City. Mas ele não é um finalizador, ele é um Não, passador. não, ele não é um finalizador nato, mas ele jogou quase como atacante na última agora é um temporada. dos mais... O O De Bruyne vocês não é são finalizador? jovens. Nato, não. Não, Ele vocês finaliza são- muito vocês bem. são jovens. Finaliza Não é bem, nato. mas, o, Ah, tá. mas o O Laudo... principal mérito dele é o passe. Vocês são Rivaldo era jovens, mais mas vai finalização. lembrar. O De Bruyne é um pouco Laudrup. O Michael, não o Brian. O Brian era mais atacante. O Michael também jogava na Dinamarca. É, o Laudrup era um passador Era um fantástico. passador, cara. Era assim uma coisa que... Só me lembro das cavadinhas. É impressionante, cara. A defesa estava toda montada, aquela linha de 7 e ele achava um passe aqui. Eu vi só por vídeo, assim. Ele jogando com o Romário. Imagina o Romário, o rei do desmarque. Rei do desmarque e o Laudo passando, cara. Isso é um escândalo, cara. Tá aí. Hoje eu iria de Haaland Eu iria também, de Haaland também pelo hoje. que ele pode entregar, né?
Realmente... Até porque, pô, você imagina se ele descobre que a gente votou em outro. É. Vem aqui, bate nós quatro. Correndo daquele jeito aí. E eu vejo coisas no Mbappé, assim, que é o que tu falou, cara, também não acho ele tão completo, acho que ele perde muitos gols. Por exemplo, ele tem drible, mas ele tem drible muito mais de arrancada, de ganhar na velocidade, do que de, sei lá, um super 1 para 1, assim. Se tivesse Pô, fazer tu vê um 1 para 1 do Ronaldo e vê um dele, é que a comparação com o Ronaldo será sempre Ronaldo- injusta, né? Mas Ronaldo assim... O E não é um Mbappé cara mais super- o Cristiano Ronaldo. Exato. E o Vinícius Júnior também, acho que ainda comete muitos erros de finalização Mas já melhorou e de muito. decisão Melhorou final, muito, assim, cara, né? com A evolução do Vinícius do ano passado, né? No ano passado já foi confirmado, e esse ano, pô, a gente falava, né? Assim, o Vinícius, se não melhorar a parte final, ele vai ter dificuldade de brilhar. Ele melhorou, tá brilhando e ainda tem margem de melhora e vai brilhar mais ainda. Aqui, mas dos três, então ficou uma unanimidade o Haaland. Acho que o né? Haaland Sim, é hoje- Mas pra quem tem mais margem de melhora dos três, quem vocês acham? Que ainda tem Cara, muito difícil a... também. Assim, ó, o Eu mais, acho que talvez o mais Vini novo Júnior dos aí, três que é o ainda tenha Vinícius, mais né? a- O mais novo é o Vini ainda. O Vinícius ainda ele pode vir pro meio com a qualidade que ele tem. Tu disse. Mas tu Meio acha? pra pifar, tu diz? Ou... Sim, sim. Mas Ele- no meio por a trás? carreira dele, eu acho que ele ainda vem pro Tipo o meio. Neymar? Porque o Neymar Isso, começou como aberto. o Neymar tá fazendo como essa Neymar, transição, como é. Neymar. Mas eu acho que ele não tem a inteligência de jogo que o Neymar tem. Mas O vai- Neymar sempre teve desde jovem. Mas vai ter. Sim, O Neymar sempre achou passe. sim. E agora eu não ele tá vejo, melhor. hoje eu não vejo o Te- Vinícius Lembra Júnior fazendo isso. do jogo Também não Brasil vejo e tanto. Gana, o passe que ele deu pro Paquetá? Lembro? E todo mundo pensou que a bola ia lá, ele... Sim, sim. Isso quem faz muito é o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz, todo mundo acha que ele vai cruzar no, Dá no na pênalti, pequena lá área, atrás. ele dá na entrada Sim, da sim. grande área para quem tá livre. Esse é Não, e inteligente. geralmente o zagueiro entra. O zagueiro entra e olha e olhando para a bola. Eles correm tudo para dentro. Aí Olha- o cara que tá na marca do pênalti, na risca da grande área, fica E livre. olhando para a bola. O zagueiro olha para a bola. Se o cara. Quem era monstro em fazer esse tipo de movimentação dentro da área, que aliás fez aniversário hoje, hoje é quarta-feira, né? Careca. Careca. Vocês não viram jogar. O Faraco deve ter visto o Vi, finalzinho. Pô, o Careca era monstro, cara. O Careca, a movimentação dentro da área, poucos eu vi tão inteligente dentro da área, cara. E um finalizador nato, Ah. preciso, Careca. impressionante. Eu não vou Pá. desmentir que ele disse que eu vi o finalzinho, eu vi a carreira toda do, É mesmo? É. do Careca. É mesmo. mano. Claro, eu vi o Assim, Careca ser cortado da Copa de 82, vi o Careca ser campeão brasileiro com São Paulo, vi o Careca jogar a Copa de 86, 90. jogar Nápoles com Maradona, Quanto tempo? jogar a Copa de 90. É gato. Ó, Giro Total de hoje fica por aqui, programa rápido, mas foi legal demais. E deixa nos comentários a última questão aqui sobre Haaland, Mbappé e Vinícius Júnior. Quem pra vocês é o melhor no momento e que tem mais possibilidade de crescimento ainda na carreira, que os três têm muito pela frente ainda. Giro Total de... Eu rolei pra Gazete, falei do Haaland, falei do Mbappé. Sei lá, cara. Os três são bons demais, cara. Mas eu ficaria com o Haaland para contratar. Tá aí então, ó. Giro Total de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Tamo junto e segue o jogo.